Fala galera, boa noite. Mais um episódio hoje do Pricecast. Esse podcast é patrocinado pelo Pricebook, um aplicativo que ajuda o consumidor a melhor fazer gestão das suas compras de produto recorrente. Cara, hoje nós temos aqui um candidato a convidado de peso. Eu estou aqui junto com o PV, que é nosso co-host aqui do ArmárioCast, e vamos receber diretamente de Salvador, uma das cidades mais encantadoras do Brasil, o Alessandro Leboreiro. Eu tô aqui, PV, inclusive com a cola, porque o currículo do cara, meu amigo, de não peso, é né? de Tem que peso. respeitar. Exatamente, é literalmente peso. O cara, pessoal, é administrador, professor, mentor, consultor, sexólogo e atualmente... Não, sexólogo é sacanagem. E atualmente diretor da Lebo Consultorias. É também professor de pós-graduação de 3 instituições lá em Salvador, da UCSAL, a Universidade Católica, da Unifax e da Unijorge. Ai. O cara realmente, viu, PV, tem Estudado, peso, né? viu? Esse episódio de hoje, galera, nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, né? Nós vamos falar sobre o cruzamento de empreendedorismo, tecnologia e empregabilidade. Né? Nós vamos ter uma discussão muito interessante e é um tema hoje que está, vamos dizer assim, fazendo uma grande diferença hoje no Brasil, principalmente para o jovem, né, que está começando a sua carreira ou que está começando a se estruturar profissionalmente, e o Leboreiro, ele tem se especializado nessa área, e essa consultoria que ele montou é uma consultoria que tem como foco a preparação, vamos dizer assim, desse profissional para o mercado de trabalho. Obviamente que eu vou deixar ele falar sobre isso, né? E eu queria começar a tua história, Leboreiro, falando um pouco sobre essa transição, né? Como é que você sai de professor universitário e de repente se torna empreendedor, né? Você acordou de manhã, olhou para esse mar maravilhoso de Salvador e disse, não, cara, hoje eu vou criar uma empresa, vou ser empreendedor, vou ser consultor e vou trabalhar com mentoria e coaching. Como é que é essa trajetória? Eu queria, e eu acho que o nosso público também está muito interessado em entender essa pivotagem aí na tua carreira, né? Prazer em recebê-lo. Gostaria muito de principalmente agradecer aí a sua participação nesse nosso episódio do Pricecast, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Valeu, galera. Vamos ouvir aí o senhor professor, doutor, sexólogo Alessandro Leboreiro. Fala, Lebo, aí de Salvador. Pessoal, satisfação estar aqui com vocês, tá? Agradecer imensamente ao pessoal da Armário, da Pricecast, do Pricebook e meu querido amigo, professor, doutor, empreendedor, Paulo Melo. Antes de responder sua pergunta, Paulo, primeiro falar para os nossos ouvintes, espectadores aqui, da satisfação que eu tive em conhecer em 2015, quando você esteve em nossa bela cidade. Me recordo muito bem quando você chegou. Você é um cearense que conhece o mundo. Eu conheço uma parte de sua história. Não vou contar tudo aqui, mas tudo bem. Um cara que já foi na China dezenas de vezes, um grande professor, um grande pesquisador, e como eu, também se tornou, teve o despertar para o olhar empreendedor. Exatamente. Então, para que vocês entendam, pessoal, em 2015, Paulo Melo chega em Salvador, vindo de São Paulo, da Embi Morumbi, para trabalhar numa co-irmã, que fazia parte do mesmo grupo da Rede Laurent. Nos conhecemos, ele fez parte de um time muito bacana que a gente tinha no curso de logística da universidade. Verdade. Da qual você era meu chefe, né? Você era meu chefe, né? Um líder. E liderar uma pessoa como o Paulo Melo não foi nenhum problema, tá? Então foi assim que a gente se conheceu, construímos uma amizade bacana e que perdura até hoje. Paulo e meus amigos que estão nos vendo aí, amigos e amigas, não existe isso de um dia para a noite, doutor Paulo Melo. Foi muito bem pensado, muito bem planejado, tá? Eu vou trazer algumas máximas aqui, eu sei que tem a galera jovem aí que também está empreendendo e que está atenta a tudo o que está acontecendo. Foi muito bem pensado. Primeiro, Paulo, vamos criar aqui alguns conceitos importantes para a galera que está nos assistindo, principalmente a galera jovem e os profissionais também de mercado.
Primeiro que eu entendo que é possível ensinar e, sabe, aprender a empreender. É uma Bacana, máxima que bacana. eu tenho. É possível você desenvolver essa competência. O empreendedor não nasce nato. Ele tem que ser desenvolvido ao longo do tempo. E você acha que já não Outra tinha que questão começar da importante, escola? Paulo, diga, Você acha que justamente esse negócio de empreendedorismo, de tem que ser ensinado, não tinha que começar desde quando a gente começa no ensino fundamental, no ensino médio ali? Porque eu percebo que o sistema educacional, ele forma a gente uma mentalidade de empregado. Não tem verdade. esse despertar para o empreendedorismo. Eu imagino justamente se tivesse essas pequenas atividades para começar, isso talvez gerasse um resultado maior, né? Pensando numa sociedade como um todo. Verdade. Mas PV, sua colocação foi cirúrgica, mas é exatamente isso. Nem eu, nem Paulo Melo é um pouco mais experiente que eu, viu? Vale ressaltar. Ele deve ter uns Isso é uma maneira sutil para dizer que eu sou mais velho, viu? É educado. Um pouco mais experiente, um pouco mais de vida no planeta Terra. Mas, PV, voltando à sua colocação que foi cirúrgica, sim, a gente não teve experiência com empreendedorismo durante nossa vida acadêmica. Eu e Paulo Melo somos criados na nossa geração para poder estudar. E a gente estudou, né, Paulo? Verdade. Eu acreditava, né, o Leboreiro? Eu acreditava que estudar resolvia o problema, né? Pois é, meu amigo, pois é. Então a gente foi criado para estudar, para fazer carreira, muitos para ser servidor público e nada de empreender. Então, essa colocação de PV é bem pertinente. E isso tem que ser trabalhado desde o início, desde uma criança de 8, 10 anos. Tem que ser curricular. A gente tem um projeto que vai ser implementado agora, a pandemia atrapalhou um pouco, Paulo, de empreendedorismo nas escolas. Ah, ótimo. Porra, sacada muito boa, cara. Parabéns aí. É possível aprender a empreender. Então, essa é a primeira colocação que eu trago para vocês. Ainda no aspecto, Paulo e PV, no contexto muito ainda conceitual, tá? Gente, empreender não é simplesmente montar seu próprio negócio. Essa é a forma mais tradicional de empreender. Mas eu não tenho dúvida que Paulo Melo e eu sempre fomos, por exemplo, professores e empreendedores, gestores e empreendedores. O que empreender, PV, é um estado de espírito, é um comportamento. Empreender significa realizar, ponto. Então, vocês aí, com o podcast de vocês, com a empresa de vocês estão realizando, vocês estão empreendendo. Então, eu posso ser um profissional empreendedor, eu posso ser um médico empreendedor, um advogado empreendedor, um cantor empreendedor. Então, empreender é você realizar. Né? Então, voltando àquela pergunta que startou todo o nosso bate-papo aqui inicial de Paulo Melo. Foi de um dia para a noite? Não, Paulo. Foi muito bem pensado. E aí, o que é que a gente tem que fazer para quem quer empreender? E Paulo Melo é expert nisso. É analisar cenários. E aí, Paulo pediu para contar um pouquinho. E se capacitar também, né, ô Leboreiro? Você tem que se preparar para isso, né? Você tem que ter também as ferramentas. Condição sine qua non. Se capacitar é um estado de contínuo. Melhoria contínua. Kaizen, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, o empreendedor tem que estar o tempo todo se capacitando, se desenvolvendo. Não tem fechamento de ciclos. Tá? E aí a experiência acadêmica que a gente teve, a experiência como gestor e já como trabalhar como consultoria, deu esse background para a gente para tomar essa decisão. Então, voltando à questão do cenário, né? O que é que eu pensei? Poxa, ensino superior privado, que sempre foi 70% de meus rendimentos, 30% de outras atividades como gestor ao longo da carreira, estava em declínio, como está até hoje. Aliás, aproveito aqui esse quórum bacana de dizer que vivemos o pior momento do ensino superior privado do Brasil. Mas, ponto, o foco hoje não é esse. Então, PV, para que você entenda, não era um cenário bacana para mim como professor. Tá? Então, eu percebi que existiriam problemas dali para frente. A questão da precarização do trabalho do professor, a questão de um grande número de demissões, a questão de desvalorização. Se o professor sempre foi tido como aquele profissional que era pouco valorizado,
acreditem, amigos, passou a ser menos valorizado ainda. Então, eu tinha várias dores de um cenário que não era interessante para mim. Foi o que eu fiz, tá? Eu fiz um acordo com a instituição que eu trabalhava. Paulo Melo também passou por algo bem semelhante. Depois ele pode falar aí para a gente. E eu decidi que eu não continuaria mais como seletista. E foram quase 16 anos como seletista. Eu fiz uma carreira dentro da instituição. Professor, coordenador de curso, coordenador da parte de empreendedorismo, do clube de empreendedorismo. Paulo Melo fez palestras para a gente lá, já desenvolvendo esse tema. E aí, Paulo e PV, eu percebi, essa foi a virada de chave. Se eu continuar como estou, eu vou estar num ambiente completamente hostil, que não vai estar valorizando aquilo que eu tenho de melhor para entregar, que é o meu conhecimento e o meu know-how. E foi o que eu fiz. Eu montei a Lemor Consultorias, no viés de desenvolver pessoas e empresas. Tudo que eu fiz, PV e Paulo, minha vida inteira, e estou tocando meu barco com um portfólio bem interessante. Então, não foi de um dia para outro. Eu planejei isso 3 anos. Eu esperei o melhor momento e o empreendedor tem que saber lidar e analisar cenários. Mas, para início de conversa, foi essa minha estratégia, Paulo e PV. Entendi. Mas aí me diga uma coisa, dentro dessa análise de cenário que você fez e dessa perspectiva que você colocou do ensino superior, você poderia ter caminhado por várias trilhas, né? E você escolheu a de formação e capacitação de pessoas. O que foi que te motivou a isso, né? Assim, o que foi que te motivou de verdade para você dizer, cara, dentro de uma área de consultoria, você tem um espectro muito grande de especializações, né? E você optou por essa formação de pessoas, por essa capacitação, por essa ajuda, vamos dizer assim, a essa mão de obra, né? Que poderia amanhã ou depois estar aí no mercado de trabalho e você se propôs nesse momento a ajudá-la a se capacitar e a buscar, vamos dizer assim, traçar caminhos muito mais sólidos, muito mais consolidados dentro daquilo que o mercado de trabalho está hoje buscando, né? Por que você escolheu esse caminho, lidar com pessoas, assim, para capacitar e preparar para esse novo momento do ambiente de trabalho? Paulo, excelente pergunta. Primeiro que eu sempre digo o seguinte, a gente tem que empreender ou naquilo que a gente conhece bastante ou naquilo que está surgindo uma oportunidade muito grande que você vislumbrou. E eu aproveitei as duas questões, Paulo. É como a gente diz aqui na Bahia, é a união da fome com a vontade de comer. Entendi. A minha cachaça, no bom sentido, o meu propósito de vida sempre foi desenvolver pessoas. Essa é a minha marca. Esse é o meu diferencial. E como eu percebi que a educação superior não estava fazendo isso mais da melhor forma, a gente estava entregando profissionais não tão preparados para o mercado, eu vi uma oportunidade. Eu vi esse gap de desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais, as famosas hard skills e soft skills. Então, eu vi um mercado praticamente inexplorado. Então, eu utilizei todo o meu background, meu know-how, minha experiência, meu network, as milhares de pessoas que, sem falsa modéstia, já passaram ao longo dos meus 27 anos de atividade profissional para fazer isso. Então, foi uma mistura de oportunidade de negócios, mas também com um propósito. E aí não é aquela frase bonita de propósito, não. Eu realmente vim aqui ao planeta com essa missão de ajudar a desenvolver pessoas e organizações. Então, eu linkei essas pontes. Bacana. Agora me diga uma coisa, assim, a gente vai entrar num tema talvez um pouco mais árduo, né? Recentemente eu terminei um artigo para apresentação de um evento internacional, onde a gente tratou sobre a questão da tecnologia e o impacto da tecnologia na empregabilidade. Eu te confesso, Leboreiro, que eu fiquei meio apavorado com aquilo que nós chegamos à conclusão no nosso paper, né?
Obviamente que a tecnologia trouxe para o ser humano uma melhor qualidade de vida. E no mercado de trabalho, nós tivemos efetivamente processos que foram bastante acelerados e com aumento de produtividade e redução de custo usando as tecnologias, né? Mas também, ao mesmo tempo, nós percebemos que essa tecnologia está, de alguma forma, fazendo com que haja, mesmo que seja aos poucos, uma substituição a determinadas atividades que antigamente eram feitas exclusivamente pelo ser humano, né? E aí vem aquela situação onde a tecnologia pode, através da sua complexidade, né, e cada vez mais de avanços, principalmente ligados à inteligência artificial, a substituir a mão de obra humana, né? E isso me deixou não só para mim, na minha cabeça, uma grande interrogação sobre esse cenário que nós efetivamente talvez temos pintado a partir dos nossos achados na nossa pesquisa, mas como é que isso se aplica na vida real do trabalhador, né? Como é que você, hoje, né, um especialista nessa área, que prepara pessoas, que capacita pessoas para esse novo ambiente de trabalho, como é que você vê hoje, por exemplo, o impacto dessas tecnologias no ambiente de trabalho, em relação à empregabilidade, à capacidade que essas pessoas estão tendo de se capacitar e se preparar para assumir posições dentro desse novo modelo ou desse novo formato de mercado de trabalho, né? Eu, particularmente, fiquei muito preocupado. Como é que você se posiciona nesse sentido, né? Paulo, eu digo sempre o seguinte: eu faço minhas as suas preocupações. Os achados que você teve em sua pesquisa, até com o professor Manuel Joaquim, que eu também mando um abraço, exato. Um colega querido também de universidade durante muitos anos. Os achados que vocês tiverem no resultado da pesquisa que vocês fizeram é o que eu estou vendo do mercado atual. Agora, também não vamos criar aqui a ideia do caos, Paulo e PV. Vamos trazer aqui alguns aspectos importantes para quem está nos assistindo nesse exato momento. Tudo na vida tem prós e contras, e inteligente é aquele que consegue distinguir isso e aproveitar oportunidades que existem, tá? Desde que eu e Paulo éramos jovens, e olha que isso tem um pouquinho de tempo, né, meu querido amigo Paulo? No meu caso, não muito tempo, né? Mas tudo bem, vai lá. Modéstia do orador, Tá mas certo. tudo bem. Então, quando a gente estava vendo a geografia, PV, a gente ouvia dizer do desemprego estrutural. Eu me lembro disso, não é de faculdade, não é de economia 1 e 2, no curso de administração de empresas. Desemprego estrutural é aquele que eu aprendi em geografia quando eu tinha 13 anos de idade, que é quando a máquina substitui o homem. E o exemplo clássico da época era no campo da agricultura. Quando uma colheitadeira daquela, que na época nem tinha GPS, você não dirigia com joystick, né? Não tinha nenhuma tecnologia tão grande assim, já substituiria 30, 40 agricultores na terra. Hoje em dia, a gente tem colheitadeiras que custam 5 milhões de reais e que substituem 400 agricultores. Então, esse desemprego estrutural está aí, ele é posto, ele é estudado. A tecnologia, ela gera, sim, uma questão de um nível alto de desemprego. Aí alguns dizem, mas também novas vagas de trabalho surgem com a especialização, é o projetista, é o fabricante, é o cara da manutenção, é o cara que vai pilotar. Sim, mas grosso modo, Paulo, a tecnologia, ela gera, sim, numa escala interessante, essa redução realmente da quantidade de oferta de vagas de trabalho. Eu tenho desculpa te cortar, Perdão. Pode falar. Eu tenho uma visão em relação a esse negócio de emprego que eu vejo que, com o decorrer da tecnologia, às vezes não... Assim, essa troca de empregabilidade não é mais necessariamente por mão de obra de trabalho mesmo, mas às vezes a sua mão de obra é muito mais o conhecimento que você tem, a inteligência que você tem, que aí sim você pode fazer alguma coisa. Então eu acho que essa questão de empregabilidade, na verdade, tá deixando que a mão de obra tem que ser mais qualificada para você, tipo, por exemplo, a gente vê o cenário de TI hoje, desenvolvedores, por exemplo, eu trabalho na área de SAP, é um mercado, assim, que sempre tem vaga, por quê? Porque não tem gente suficiente, que não tem gente capacitada para isso, para funcionar. Então, tipo assim, não é que falta emprego, falta gente capacitada para as vagas que estão surgindo hoje. Porque tá acabando algumas antigas, só que surgem novas. Por exemplo, a gente viu nessa pandemia aí,
você falando que a gente tá no pior momento da educação privada, né, superior. Só que você falando justamente uma parada muito doida. Na pandemia surgiu os lançamentos de infoprodutos, né? Que é você transformar o seu conhecimento num produto e isso traz escalabilidade, por exemplo. Escalabilidade. Escalabilidade, boa. Que para vocês que, por exemplo, é transformar um conhecimento que vocês davam só para os alunos dentro das faculdades, pode alcançar qualquer pessoa, tipo assim, no Brasil e no mundo, e isso pode trazer muito mais retorno. Então, eu acho que essa visão de empregabilidade é muito de você saber se posicionar nesse momento. São oportunidades que passam, que nem você tinha falado aí mesmo. Só complementando isso aí que você colocou, recentemente, essa semana mesmo, viu, Leboreiro? Eu vi uma pesquisa apresentada pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, né? E eles fizeram o levantamento considerando os cursos hoje do ensino superior que são ofertados e as oportunidades e vagas de emprego, né? Então, nessa pesquisa, inclusive apresentada pelo próprio presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior, considerou de que, efetivamente, aqueles profissionais das áreas de tecnologia e saúde são os que hoje têm mais possibilidade de se empregar logo, que muitas vezes antes de terminar a faculdade o cara já está empregado, né? Agora, eu acho, Leboreiro, que essa situação ela reflete muito um cenário de momento da qual o Brasil e o mundo está passando, né? Eu acho que, obviamente, hoje quem está na área de saúde, quem está na área de tecnologia, consegue surfar, né, nessa onda de uma maneira muito mais tranquila. Mas isso não é garantia de que no futuro, efetivamente, esse mesmo cenário se repita, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo, Leboreiro, que na minha época, quando eu terminei faculdade, o meu primeiro emprego foi numa indústria, né? Eu trabalhei durante muitos anos na indústria. E naquela época, falando dos anos 80, pelo fato de eu ter um título de bacharel, eu tinha na empresa não só sala com plaquinha e secretária. Porque, efetivamente, aquilo, naquela época, fazia diferença, né? A quantidade de pessoas que terminavam o ensino superior e que conseguiam colocar um diploma na parede fazia com que, com esse background, a gente tivesse a oportunidade de ter um bom emprego, né? Era garantia de emprego, né? Eu cheguei, assim, hoje eu ficava impressionado, né? Eu, moleque de 20 e tantos anos de idade, eu tinha uma sala com secretária, com certas mordomias, e é interessante que eu me lembro de um dia desse eu estava conversando, falando que naquela época, até o refeitório era separado. Tinha um refeitório do pessoal da gerência e diretoria e tinha um refeitório, vamos chamar assim, dos peão, né? Então, assim, na realidade, pelo fato de você ser um bacharel e estar dentro de um grupo, vamos dizer assim, efetivamente do que eu chamo de blue collar na empresa, né? Que são aquele grupo de gestores, até o refeitório era separado. Porque eu tinha um diploma. E aí passou, né? Obviamente o tempo passou, nós conseguimos, a partir dos anos 90, principalmente, uma enorme expansão no ensino superior brasileiro, e aí nós tivemos uma massificação de profissionais com diploma. Tanto é que hoje, se você tem um diploma de bacharel, essas, vamos dizer assim, vantagens competitivas que você tinha naquela época, hoje em dia já não tem mais, né? E aí você se encontra dentro de uma situação onde, se você está em determinadas áreas que efetivamente tem um gap de mão de obra, você consegue se dar bem. Mas a minha preocupação, Leboreiro, eu não sei se você encontra isso nas suas experiências e nos seus mentorados, é que essa é uma situação temporária. Isso é um retrato de um quadro que o Brasil está passando, né? Mas eu tenho que me preparar e preparar o meu mentorado, preparar o meu profissional, o meu colaborador, para enfrentar não só esse cenário, mas estar preparado com qualidade, com competência, com habilidades, para enfrentar cenários que mudam de uma hora para outra, principalmente com a vinda dessas novas tecnologias, né? A pandemia veio para isso, né? Te obrigou todo mundo a se posicionar no digital. Inclusive os podcasts fizeram tanto sucesso por causa disso. É verdade. Então acho que nesses novos momentos criam novas oportunidades, porque tinha um monte de empresa que não sabe nem chegar no Instagram, que ela tem que vender, ela já tá fechada, tem produto lá, ela tinha que vender e não sabe como fazer chegar para as outras pessoas. E isso fez a necessidade de ter um profissional que saiba falar assim, não, é desse jeito que já sabe o caminho que vai passar. Então, acabou que esse novo momento surgiu também novas profissões, tipo social media, o gestor de tráfego, tudo isso são profissões que
Se gestão potencializou estratégica. mesmo, né? Potencializou com esse momento. Então, tipo assim, diminuiu muito mais a empregabilidade de questões de mão de obra mesmo, só que abriu muito mais a internet, né? E é nessa linha que eu trago aí a experiência do Leboreiro de ter escolhido esse caminho, né? Eu acho que o papel dele é fundamental, e aí ele pode complementar isso que eu estou falando, né? No sentido de preparar as pessoas não só de soft skills, mas psicologicamente, né? Isso. Lembra, Leboreiro? Olha, vocês me deram aí, meu amigo, nutrientes para uma discussão maravilhosa. Primeiro, Paulo, parabéns, PV. Para um jovem, PV, você tem que idade, PV? 22. Velho, parabéns, porque o seu campo de visão, a sua bagagem, você está completamente antenado para o que eu acredito, PV, o que eu desenvolvo. O PV trouxe para a gente, Paulo, o lado positivo da tecnologia e como a gente tem que se comportar perante isso. Evidentemente, meus amigos, que algumas profissões vão sofrer mais, outras sofrer menos e outras surfar uma grande oportunidade. Deixa eu trazer um conceito bacana para vocês. E Paulo, quando começou a discussão nossa aqui, falou o termo empregabilidade. Galera, o que é empregabilidade? A capacidade que você tem de se manter aonde você está, se você estiver trabalhando como seletista, ou se você for demitido, deixa eu bater na madeira aqui, tá? Se bem que eu não posso ser demitido, porque eu sou o meu próprio patrão, então isso é bem interessante. Isso é bom, né, tá? cara? Depois que você prova desse gostinho, você não quer mais voltar, né, Leboreiro? Paulo, porque não tem ninguém que me cobra mais do que eu. É então, verdade, só verdade, eu fazer o verdade. certo comigo mesmo que a gente se dá bem. Tá? Então, aí, PV, esse é o conceito de empregabilidade. E, por exemplo, a pessoa acabou de ser demitida, rapidamente ela se recoloca. Ou quando, meus amigos, a gente tem uma empregabilidade altíssima. Como assim, Leboreiro? Mesmo trabalhando numa organização, eu recebo propostas, eu recebo sondagens. Só que eu trago um conceito aqui que não é novo, não, mas é o mais atual que existe, que é o conceito da trabalhabilidade. Pô, cara, você já ouviu isso, PV? Não conheço, eu também não, cara. Porra, me diga uma coisa, eu posso usar isso depois nas minhas conversas, e aí eu até cito a fonte, né? Trabalhabilidade, pô, legal. Olha, Paulo e PV, o que é trabalhabilidade? É a capacidade que qualquer profissional tem, com seu conhecimento, sua experiência, seu know-how, seu método, ofertar para alguém isso e essa pessoa lhe remunere. Essa pessoa lhe monetize. Bacana. Ponto. PV, você pode fazer isso para uma multinacional sendo seletista. Você pode fazer isso sendo um servidor público de uma prefeitura, governo do estado, governo federal. E você pode fazer isso como empreendedor. Verdade. Você tiver esse conceito... Gostei disso aí, viu, Leboreiro? Gostei. Né? E aí, PV, entra o que você trouxe aí que cresceu. O marketing digital, essa plataforma fantástica que existe, as redes sociais, oportunizou para qualquer pessoa que tem um conhecimento, que tem um produto, quer seja bem ou serviço, natureza concreta ou natureza abstrata, que possa comercializar, que possa vender. Aproveita quem quer, Paulo. Surfa a onda quem quer. Aí, não precisa você trabalhar numa grande multinacional para você ter renda, ser reconhecido, ser valorizado e ganhar sua grana e realizar. Você pode fazer isso com o seu conhecimento, com o seu know-how. Se você sabe vender bem, sabe comprar bem, você pode escolher um produto e criar o seu e-commerce. E foi a tecnologia que proporcionou isso para a gente. É a tecnologia que proporciona que você esteja em Brasília com PV, eu aqui em Salvador, nessa qualidade de imagem e de som, conversando com o nosso público. Esse é o lado bom da coisa. Mas me diga uma coisa, na realidade, assim, eu tô encantado aí com essa sua colocação. Eu nunca tinha ouvido esse termo, trabalhabilidade. Eu tenho até que treinar a fala, viu? Pô, trabalhabilidade, né? Agora, o que você está trazendo, assim, era uma preocupação que essas instituições que se propõem a formar profissionais deveriam estar falando, né? E eu, efetivamente, não sei. Eu posso até estar cometendo algum pecado e sendo injusto, né? Mas eu não sei e não vejo, pelo menos a princípio no meu campo de ação e até onde o meu raio
de network chega, nenhuma instituição falando isso, né? As instituições continuam formando profissionais com o olhar do século XX. Nossa, você falou tudo agora. Paulo, assim, eu confesso que até eu conheço algumas IEs que trabalham com esse conceito. Porque, como eu lhe disse, eu sou um pesquisador. Eu realmente sou um estudioso da área. Que trabalham, que vendem esse conceito. Mas aqui para nós, viu, meu amigo, a gente está aqui num fórum privilegiado e a gente não pode falar meias verdades. Mas que na prática isso não acontece. Isso é uma coisa bonita para você... No discurso, né? É o discurso. A prática é pouco execuível. Não vejo isso na prática realmente. Vejo muito mais a preocupação com escala, de você formar pessoas a qualquer custo e vamos lá, a roda gira e vida que segue. Mas isso é bacana porque é oportunidade para a gente de desenvolver depois essa galera. É verdade, verdade. É você olhar o problema dentro de uma outra ótica, né? Mas trazendo isso para a tua experiência, por exemplo, você tem uma carreira toda na área de gestão, né? De administração, eu sei que você é administrador de empresa, né? Inclusive com mestrado na área de desenvolvimento regional. E você, como é que você enxerga hoje, por exemplo, entrando num nicho mais específico, como é que você enxerga hoje, por exemplo, o currículo de um curso de administração de empresa com essa preocupação da formação desse profissional dentro desse novo contexto? Será que o curso de administração está acompanhando todas essas mudanças? Ou nós ainda estamos formando profissionais olhando pelo retrovisor? Falando de telha e faiol, coisa que efetivamente é importante ou foi importante do ponto de vista histórico, mas que efetivamente tem, na minha opinião, né, tem pouca efetividade dentro de um contexto que nós estamos hoje vivendo de economia digital, de internet 5G, né, de inteligência artificial, né, e isso demanda, por exemplo, o profissional dentro de um outro contexto de formação, né? O curso de administração, você acha que está acompanhando isso nas tuas pesquisas e relacionamentos com as IES que eu sei que você tem? Paulo, primeiro deixa eu abrir um parênteses aqui quanto ao curso de administração, que é um curso que eu... Você é administrador, Paulo, de formação? Sou administrador de formação. Pronto, então a gente pode falar como pares, tá? Eu considero o curso de administração um dos cursos mais atuais, no sentido do curso, tá? Não estou respondendo sua pergunta ainda não. No contexto do mundo que a gente vive hoje. Aquela ideia que administrador faz administração, aquela pessoa que não sabia o que queria, eu acho que isso tem que acabar. Você sabe que a minha história vai muito nesse sentido, né? Eu acho que até contei isso aqui antes, né? Eu tinha 17 anos, Leiboreiro, quando meu pai chegou para mim e disse: pô, Paulo, e aí, cara, próximo ano você vai fazer vestibular, nós vamos te colocar numa escola que na época tinha que estar de cursinho, né? Que você tinha que fazer o cursinho. E aí ele disse: e aí, cara, você tá pensando em fazer o quê, né? Eu disse: pai, ó, eu gosto muito de física, sempre me identifiquei como exatas. E eu falo exatas hoje, mas na época eu nem sabia que porra era exatas, né? Mas enfim, eu me identifico muito com matemática, física e tal. Ele disse: pô, legal. Eu digo: mas por outro lado eu também, assim, eu já pensei em fazer direito. Aí ele olhou pra mim e disse: pô, mas peraí, física e direito, cara? E aí, cara, são dois extremos, né? Você parece que não sabe o que você quer da vida, né? Ele disse: pai, eu ainda não tomei uma decisão de saber que trilha ou que caminho eu vou fazer, né? Ele disse: então já sei, você vai fazer administração de empresa. Isso é muito massa até. Mas é verdade, quer dizer, é uma experiência bacana, né? Ele disse: não, o administrador ele tem a possibilidade de seguir vários caminhos, né? E aí já que você está em dúvida, imagina, né? Física de um lado e direito do outro, você vai fazer a administração, né? E aí eu acabei me dando bem, fiz administração. Obviamente que isso assim, hoje em dia eu falo, né, com esse tom de brincadeira, mas concordo plenamente com você. É uma profissão que, enfim, que tem um peso muito grande hoje, né, de conduzir negócios, de mexer com pessoas. Então, é importante que esse curso ele acompanhe toda essa evolução que nós estamos passando dentro desse contexto, né? Mas vá lá, siga lá em frente lá. O que é que acontece? Primeiro, vamos respeitar, Paulo, a sapiência do seu querido pai. É verdade, porque ele tomou a decisão correta. Você estava muito indeciso. Estava mesmo, Paulo, cara. A nossa juventude... Eu só sabia pegar onda, meu amigo. Eu só sabia surfar.
A nossa época de jovem, a gente não tinha a gama de informações que a gente tem hoje, Isso que eu Paulo. ia falar. O curso de administração é um Falou curso bem. relativamente novo. O curso de medicina é secular. É O curso secular. de direito, idem. A administração é uma profissão que não tem 70 anos de existência. Falando nisso, eu não sei se eu estou errado, me corrija, mas parece que o primeiro curso de medicina no Brasil foi na UFBA, né? Exatamente, na Bahia. Na Bahia, Temos foi. isso. O primeiro curso de medicina no Brasil foi aqui na Bahia. Tá? Mas aí, voltando, acontece sim da pessoa fazer administração porque estava em dúvida, mas é um curso que lhe dá um conhecimento geral fora do comum. E o profissional moderno, dito profissional moderno, tem que ter esse conhecimento geral. Mas, por exemplo, me permita, dentro dessa questão, respondendo sua pergunta e abrangendo um pouco, deve ter cursos de administração no Brasil que estão nessa pegada mais atual, realmente entendendo o conceito de trabalhabilidade, entendendo o conceito de soft skill, que o profissional moderno tem que conhecer de rede social, de marketing digital, não tem que achar que isso é bobagem. Paulo, você foi testemunha, certa época, que quando eu comecei o trabalho em rede social, eu me lembro. Os professores, a Leboleiro virou, nosso amigo Sérgio Maravilhas, o português, professor doutor Sérgio Maravilhas, Leboleiro agora virou youtuber, Leboleiro agora blogueiro. Então, faz parte. Todo mundo que sai um pouco na frente, né, que é desbravador, houve algumas coisas que sirva de aprendizagem. Hoje em dia, Paulo Melo, o professor que continuar vendendo sua hora-aula barata, tá, para a faculdade, vai passar fome, me perdoe. Desculpe eu ser tão incisivo assim. Querido professor que está me assistindo aí, se você tem conhecimento, tem experiência, know-how, background, valorize o seu conhecimento. Você pode vender diretamente para alguém, você pode vender diretamente para as empresas. Você não precisa de um intermediário que quer usurpar o seu conhecimento para ter ganho de escala. Eu sei, Paulo, que pode estar parecendo aqui uma conversa muito assim, até de sindicalista, coisa que eu não sou sobremaneira. Mas eu estou tentando mostrar para o profissional que ele pode trabalhar difundir o conceito de trabalhabilidade. Mas qualquer profissional, né? Assim, não especificamente só o professor, né, Leboleiro? É um negócio de se inovar isso, né? Exato. De conseguir... Exatamente, PV. E aí, deixa eu criar um pouquinho de polêmica aqui. Vocês gostam de polêmica? Pô, manda. Manda lá, cara. Vamos ver onde isso vai chegar, né? Vamos ver, já ficou com medo, ó. Hoje em dia só se respira a febre dos cursos de medicina. Verdade. O jovem hoje parece que já nasce predestinado a ser médico. Por quê? Será que todo mundo nasceu com o dom de ser médico? Mas... Será que todo mundo realmente tem essa característica, esse perfil? Ou é porque é uma profissão que ainda gera para um recém-formado 30 mil reais por mês, dando 5, 7 plantões e se acabando de trabalhar? O pessoal só olha o lado bonito da coisa. Eu tive a oportunidade, em Salvador, fazer uma consultoria para uma cooperativa de cirurgiões com mais de 200 cirurgiões. A pergunta que eu faço é, anote o que Leboleiro está dizendo hoje, tá? Julho de 2022. Daqui a 5 anos, teremos médicos passando por processo seletivo. A reserva de mercado vai acabar. É uma janela de oportunidade. A profissão do médico tem que se reinventar. Um médico que não começar a fazer um trabalho de rede social, a ficar atento à telemedicina, ele não vai ter mais a reserva de mercado. E talvez esse pai e mãe que estejam pagando hoje, no universo aqui de Salvador, 11 mil reais de mensalidade, nas 3 principais IES privadas aqui, que tem o curso de medicina, as 4, tá? 11 mil de ticket médio, talvez tenham dissabores no futuro. Verdade. Porque não entendem o que está acontecendo com esse mercado. Ou seja, toda profissão, meu companheiro, tem que se reinventar. Mas deixa eu te colocar uma coisa. Você trouxe um tema que eu achei muito importante quando você falou da questão da medicina, né? E aí eu queria linkar as outras profissões, dentre elas a medicina, ao empreendedorismo e à gestão.
Eu tenho uma filha que eu acabei de formar em medicina. Ela se formou em 2019. E um dia ela me procura, logo recém-formada, ela me procura para falar sobre CNPJ. Ela disse, pai, ó, o hospital da qual eu vou trabalhar exigiu que eu montasse uma empresa. E aí eu comecei a ver que, na realidade, em cursos e profissões na área de saúde, deveria também ter uma disciplina que tratasse sobre essa questão hoje do empreendedorismo. Porque quando você vai, por exemplo, terminar um curso de medicina e aí você vai trabalhar no mercado, esse mercado vai exigir uma pejotização. Então você tem que contratar um contador, você tem que abrir a empresa na junta comercial, você tem que tomar determinadas decisões que, infelizmente, eles não foram preparados, né? Os alunos não só fazem a mínima ideia disso. Não, eles não fazem, né? E hoje você vê, como ele falou aí, né? Um médico ganhando 30 mil reais, mas esses 30 mil reais são PJ. Né? O hospital não contrata seletista, não paga esse salário seletista, até porque com o encargo trabalhista que nós temos, um salário de 30 mil reais vira um custo de 60 para a empresa, né? Então o que eles fazem? Eles contratam o médico, sim, beleza, mas esse médico tem que montar uma empresa. A galera que não entende, a maioria que gente que ganha muito dinheiro nisso é sempre com PJ, né? Até na galera de TI, né? Que eu nunca trabalho, sempre é PJ. Salários altos, PJ. Hoje em dia é tudo PJ, porque com o encargo trabalhista que nós temos, que beira 100%, fica impraticável para uma empresa pagar um salário de 30, 40, 50 mil reais um médico. E aí, Leboreiro, você não acha que existe também um gap nesse sentido? De cursos, por exemplo, da área de saúde, como você trouxe, exemplificando a medicina, também não deveria ter no seu currículo de formação do médico alguma disciplina que tocasse, pelo menos no último semestre, nesse tema de empregabilidade, de gestão, né, de administração da sua própria carreira, né? Porque senão o cara não sabe o que é um balanço, não sabe o que é como é que contrata um contador, como é que abre uma empresa, né? Como é que você enxerga isso? Paulo, primeiro que eu concordo em gênero, número e grau, e deixa eu trazer algumas boas notícias nesse campo. Muitas faculdades de medicina já têm a disciplina de gestão e empreendedorismo, ou nomenclaturas parecidas. Bacana. Eu trago duas realidades nossas aqui. A própria Unifax, Universidade de Salvador, que nós trabalhamos e nos conhecemos lá, para nossa felicidade, sim, ela já tem essa disciplina na sua grade curricular. Aqui nós temos a UniFTC, legal. Que também já tem essa disciplina. Até nosso amigo em comum, o professor Gustavo Mettig, é quem ministra essa disciplina no curso de medicina da UniFTC. Ele hoje é diretor do Hospital Municipal aqui de Salvador. Legal. Então, o que acontece? As IES já começaram a abrir o olho, já começaram a entender. Eu fiz uma live com o doutor Luciano Ferreira, presidente da Coopercol, e faz parte do CREMEB aqui da Bahia, exatamente sobre isso. Como desenvolver a capacidade de empreendedorismo e gestão nos médicos. E ele foi um pioneiro, porque ele bateu de frente contra o sistema e ele criou uma cooperativa de cirurgiões. Pô, legal. Para poder, né, lutar pelo espaço do médico com relação a hospitais, principalmente com relação a planos de saúde. Ele foi empreendedor. Então, já se começa, sim, a ter esse olhar que o profissional de saúde como um todo, não só o médico, precisa ter conhecimento de gestão e de empreendedorismo. Aliás, Paulo e PV, qualquer profissão, qualquer profissional tem que ter um conhecimento básico de gestão e de empreendedorismo. Esse é o segredo de você prosperar na profissão, independentemente daquela que você atue. Bacana. Só um questionamento, a gente estava falando você falou que o curso de administração estava seguindo isso, e você que dá consultorias até para a galera que escuta a gente que é mais jovem, o que você leva mais em conta na hora de contratar uma nova pessoa? O que você passa, o briefing que você passa para a galera, até para a galera tipo, da minha idade que está procurando, assim, o que eu tenho que me atentar mais para ter no currículo, a sua visão? Pronto, rapaz, esse PV é danado, viu? Boa pergunta, PV. Por que você acha que eu tô aqui em parceria com esse grupo de jovens aí, altamente empreendedores aí, né? Porque, cara, os caras são cabeça, meu. De besta, Paulo Melo não tem nada, meu amigo. Aí é PV. Só não posso dizer aqui o que é PV,
né? Porque a censura vai. Então, mas é PV, não é PV de você, não, é outro PV, viu? Ah, tá certo, tá certo. Ele está com medo agora. Ó. PV, respondendo o seu questionamento, né? Todo profissional, não só o jovem, tem que ter um currículo baseado nas hard skills e soft skills, nas competências técnicas. Então, eu vou olhar o quê? Qual foi a formação de PV? Qual foi a faculdade que ele fez? Qual foi a grade curricular? Eu peço para olhar histórico quando o cara é jovem. Me traga o histórico aqui de suas notas. Eu selecionando, eu faço tudo isso num processo final. Né? Que cursos PV fez? Né? Que conhecimento técnico? Se PV fala alguma língua estrangeira? Qual é o nível de conhecimento em tecnologia e informática de PV? Independentemente, PV, da sua graduação. Não me interessa a sua graduação. Esses são os Tá? pré-requisitos já, né? Tipo, tem que ter isso. Pré-requisitos mais antigos do que andar para frente. Outra questão, e talvez a mais forte hoje em dia, PV, sejam as competências socioemocionais. Aquelas verdade, que não estão no currículo. PV vai colocar assim: sou um profissional dinâmico, inovador, criativo, que trabalho com cocriação, capacidade de me relacionar bem com as pessoas, me comunico bem e pronto, beleza. Existem testes comportamentais, eu aplico eles com meus mentorados para identificar esses gaps e conseguir desenvolver, que eu consigo ver, pronto, vamos ver se PV é isso tudo mesmo, vamos ver se PV sabe se comunicar, se ele tem poder de persuasão, se ele trabalha em equipe, se ele tem foco, se ele realmente é criativo e inovador. Então, PV, o bicho está pegando, PV. Você tem que ser um profissional muito bem preparado nesses dois aspectos. E quem recruta, quem seleciona, consegue exatamente minerar e filtrar essas competências, PV. Bacana. Ô, Leboreiro, só uma história para ilustrar isso que você está falando. Eu conheci um empresário que ele hoje é um grande empresário do varejo no Brasil, só que ele começou pequeno e é bacana porque ele teve toda uma experiência desde o chão da fábrica, né? Ele é do setor de confecção, né? E ele cresceu. Hoje ele se tornou um mega empresário a nível de Brasil. E ele me disse que quando ele começou lá atrás, pequeno, né? Ele olhava, obviamente, o currículo e olhava essas características de hard skill. Não se falava na época isso, mas ele olhava o currículo do candidato, vamos dizer assim, para a empresa dele, né? E ele olhava formação, experiência, etc. Mas ele disse que ele contratava através de somente dependendo da resposta de uma pergunta que ele fazia. E a pergunta eu achava muito engraçado, porque a pergunta é o seguinte: ele olhava para a pessoa, olhava o currículo, né? O cara realmente tinha aquelas competências da qual ele determinou que seriam importantes para a empresa dele, mas ele só contratava se ele fizesse uma pergunta e, dependendo da resposta, o candidato era contratado ou não. Ele olhava para o candidato e perguntava assim: você se acha uma pessoa de sorte? E ele, quando me contou isso, eu estranhei, né? Eu digo, pô, mas o que é que tem a ver, né? E ele me disse: tem tudo a ver, porque se o cara responde de uma forma dizendo, eu sou um cara que meio que coitadinho, nunca tive muita sorte, né? Sempre tive muita dificuldade, mas consigo... Ele não contratava. E era engraçado. Eu achei muito interessante essa colocação dele, né? Ele só contratava, segundo ele, né? Dependendo da resposta do cara. E o cara tinha que ser bem decisivo no caso, né? Sou um cara de sorte, sou um cara que olho pra frente de forma positiva. Porque ele dizia o seguinte: eu não quero ninguém na minha empresa, né? Você sabe aqueles caras que andam e que parece que tem uma nuvem preta em cima dele o tempo todo, né? Sim. Então ele diz, PV, que não queria ninguém que tivesse daquele jeito. E eu achei muito interessante. E olha que eu tô falando isso dos anos 80, 70, 80, né? Quando ele começou nessa área de empreender, né? Mas isso é um clássico. Eu gosto muito de escutar um cara, Bruno Perini, ele cita uma frase do filósofo romano Sêneca de sorte mesmo. Que sorte é a oportunidade quando encontra uma pessoa preparada. Quando encontra uma pessoa preparada. É por isso que a gente sempre fala que a gente, tipo assim, é sortudo mesmo. E nessa questão, eu queria entrar, assim, com uma questão que eu acho importante, até para poder eu mesmo entender, né? Que embora a gente tenha ouvido falar muito disso, né?
Mas eu, por exemplo, não tenho um conhecimento para poder fazer um tipo de discussão mais profunda, né? Pelo currículo do professor Alessandro Leboreiro, ele migrou, né, dessa área acadêmica de formação mais teórica, ele entrou para a parte de mentoria, né? Leboreiro, me explica que porra é esse negócio de mentoria, como é que isso funciona, cara? Então vamos lá. Antes de explicar a mentoria, deixa eu só fazer um comentário sobre sua história, que foi bem bacana, e Aham, também da frase citada por PV. Né? PV não vai conhecer porque é um desenho animado antigo, talvez você lembre. sei. Ó céus, ó vida, ó Ah, os dor, céus, aquela ouvido, pessoa que reclamava de tudo. eu sei. Gente, o Ministério da Saúde adverte, se afaste de gente assim. O nosso pior oponente somos nós mesmos. Verdade, Tudo Leboreiro, começa e verdade. termina aqui. E, por favor, Paulo, você me conhece. Isso não é autoajuda. Eu não gosto desse mimimi de autoajuda, viu? Me desculpe, tá? Eu sou um incentivador de pessoas. Sim, Gosto de desenvolver pessoas. Agora, não gosto de trabalhar com vítimas. é isso Vítimas mesmo. das É isso circunstâncias. mesmo. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ninguém que se vitimiza. Eu gosto de gente que acredita em si mesmo, que quer se desenvolver e que pede ajuda. Tá? Esse empresário, pelo que você está me dizendo, e agora eu consigo entender de uma forma mais clara o conceito, ele estava exatamente dizendo isso, né? Eu não quero nenhuma pessoa na minha empresa que se vitimiza. Porque eu sei que essa nuvem que ele carrega, vamos dizer assim, em cima da cabeça dele, pode facilmente, né, se multiplicar entre os meus colaboradores, não é isso que você está dizendo? Não tenha a menor sombra de dúvidas, Paulo. Não tenha a menor sombra de dúvidas. E nesse cenário que a gente vive hoje, Paulo, assim, cenário de pós-pandemia, É verdade. antes, né, e durante a pandemia, está melhorando, mas tem uns reflexos, questões econômicas, sociais, questões políticas fortíssimas, as pessoas adoecendo emocionalmente, Verdade. ainda tem uma guerra externa que implica diretamente no nosso dia a dia, na nossa alimentação, tá? No nosso ir e vir no transporte. Então, é um momento ímpar que a sociedade está vivendo. Se Então, se você ainda você não fosse cuidar, vitimizar, né? se você se vitimizar Já e é. não cuidar da sua saúde, desculpe, viu? Você vai sucumbir. É verdade, Você é que está verdade. assistindo aí vai sucumbir. Mas vamos lá, que zorra é a mentoria. Primeiro, Paulo, que Deixa eu eu não só. sou coach, eu Posso. deixo isso bem claro. Eu não tenho nada contra a questão do coach, eu entendo que é bem bacana o profissional do É, coach. inclusive, Eu, coach mentor, assim, qual é a. O pronto, Eu Vitor vamos queria, lá. queria só deixar Para um gancho você, aqui também, o, pode entrando falar. na conversa, invadindo aqui. o Vitor é o O nosso operador técnico aqui. operador aí, fantástico, cara. Já que eles estão citando esse momento de mentoria, de consultoria, eu, no exemplo, eu tô querendo me desenvolver, tô querendo aprender, como é que eu faço para fazer sua mentoria? Como eu faço para achar ela e me desenvolver? Porra, cara, olha aí. Leboreiro Pronto, vendo. bacana, Vitor. Bacana. Presta atenção, galera. Ó. Primeiro, a pergunta de Paulo, a questão do coach. Coach, você faz alguns Coach cursos. mentor, qual é a diferença, né? Não. O coach, você faz alguns cursos específicos, você aprende dezenas de ferramentas e tem uma formação que foi desenvolvida. Sei. É algo desenvolvido pelo mercado, como certificação. Como o PV disse que trabalha com SAP aí, tem uma certificação SAP. Eu sou certificado SAP. Tá? Então, é uma certificação. Virou febre, tem prós e contras, não vou querer polemizar. Como em qualquer área, tem bons e maus profissionais. E realmente ficou uma aura meio pejorativa na questão do coaching. De onde vem a nomenclatura mentor? Vem das startups. Aliás, vem da época de Sêneca, vem de séculos passados. Todo mundo já teve um mentor na vida, Paulo. É O verdade, é verdade. mentor é um guia, é um orientador, é uma pessoa mais experiente, que já viveu algumas experiências a mais do que seu mentorado e que pode ajudá-lo a acelerar o seu desenvolvimento profissional, que pode ajudá-lo a colocar no caminho certo, que pode Entendi. ajudá-lo a entender realmente o que ele quer profissionalmente. Entendi. Nada mais do que isso. Para ser mentor, aí inventaram agora, Paulo, polêmica. Há curso para mentor.
Curso para Pelo mentor. pelo Curso amor para de vender Deus, curso. gente. Curso para vender curso, é. Tá Pelo certo. amor de Deus, tá? Qualquer- Primeiro que mentor, você pode ter mentor em todas as áreas. Sim. Eu seria um péssimo mentor para educação física, porque não dá para perceber, mas meu rosto é bem fofinho. Eu não sou mentor de educação física, eu sou mentor de carreira, mentor de negócios. Foi o que eu fiz a minha vida inteira, desenvolver pessoas e organizações. Então, a minha experiência com a metodologia que eu desenvolvi, com ferramentas existentes no mercado, Vitor, vão fazer com que eu ajude você na sua trilha profissional. Quer seja você estando em busca de uma recolocação profissional, quer seja porque você assumiu um cargo de gestão e quer se desenvolver como líder, quer seja você querer mudar totalmente a sua carreira, fazer algo totalmente diferente do que você faz hoje, quer queira você seja mentor, eu posso ajudar você no processo de você desenvolver a sua mentoria e o carro-chefe, Paulo, Vitor e PV, que é a questão de empreendedorismo, de criação de novos negócios. Então, o mentor é um orientador, é um guia, é uma pessoa que tem uma escuta ativa, é uma pessoa que tem muita experiência no mercado e que vai ajudar o seu mentorado a se encontrar. Eu sempre digo que no processo de mentoria, os 3 primeiros encontros é muito de autoconhecimento. Eu aplico testes, ferramentas existentes para que a pessoa se conheça. E Paulo é sensacional o Bacana, resultado. bacana, bacana. 90% diz, Leboreiro, eu sou outra pessoa. Ficou mais claro para mim alguns gaps que eu tenho que melhorar, que eu escondia, que eu colocava debaixo da gaveta, e algumas potencialidades que eu tinha que eu não aproveitava. E aí, depois do 4º encontro em diante, Paulo, aí eu vou no foco da pessoa, no que realmente a pessoa quer fazer. Agora, poxa, desculpem, meus amigos, mas vou criar outra coisa, viu, Paulo? Eu não vendo milagre. Sim, Os claro, 15 claro. segredos de não sei o quê, as 10 ondas da prosperidade, as 20 formas. Gente, pelo amor de Deus, eu não acredito Os nisso. 12 segredos da fortuna. Sim. Eu faço um trabalho, irmão, customizado. Eu entendo a pessoa, às vezes, coisas que nem ela entende de si mesma e ajudo a pessoa a encontrar o seu caminho. E isso não tem. Isso daí é só você fazendo. Isso daí são muitos anos de experiência, de conhecer pessoas, de vivência. E não sou dono da razão, não. Deixo isso bem claro. Quer ver uma brincadeira que eu faço? Ó, se eu fosse você, eu faria isso. Mas a vida é sua. Eu estou aqui para lhe mostrar oportunidades. Mas isso é um gatilho mental, né? Exatamente, PV, exatamente. Cria um Então, compromisso ali Vitor, com a pessoa. é por aí que eu desenvolvo minha mentoria. E só um questionamento que veio aqui, quando você vai falando de desenvolver e capacitar a galera profissional, é porque aqui no Brasil a gente ainda tem muito negócio de ter, por exemplo, 8 horas trabalhadas e a gente não trabalha em questão de produtividade e efetividade. Que é, por exemplo, a gente vê que no Reino Unido tá rolando um negócio de reduzir a jornada de trabalho, mas focado em efetividade. Você mesmo já contou umas experiências pra gente de trabalhar, que a galera pra tomar um chá. Eu contei uma vez, Leburiro, aqui para os meninos, na época que eu fiz mestrado lá na Inglaterra, uma das coisas que me chamou a atenção no primeiro momento é que, na realidade, o inglês começava a trabalhar 9 horas, aí 11 horas ele parava para um chá, 1 hora saía para o almoço, 3 horas parava para um chá, 5 horas ia para casa. E na minha cabeça, assim, eu vinha do Brasil, onde trabalhar era carregar pedra, né? Então eu não entendia, naquele momento da minha vida, né, como é que as pessoas viviam num país onde praticamente eles não trabalhavam. Só que aí depois, obviamente, eu fui entender que na realidade existia um trabalho voltado para a capacidade de ferramentas que faziam com que as pessoas tivessem efetivamente uma produtividade bem maior e que não necessariamente eles precisavam estar na empresa durante 8, 9, 10 horas por dia para entregar um determinado resultado, né? Então a gente está vivendo isso. A pandemia trouxe essa questão de forma muito forte, né? Sobre a questão de uma hora para outra se viu na possibilidade de trabalhar home office, porque senão o negócio parava, né? Então foi um negócio complicado, mas eu acho que nós conseguimos, mesmo no improviso, conseguimos aproveitar bastante, né, Leboreiro?
Paulo, deixa eu trazer também uma história de vida para você. Quando eu tinha 10 anos, você conhece a praia de Itapuã, as belas praias de Itapuã? Conheço de Meu tio e boa, minha cara, adoro família isso aí. Tô com temos uma saudade de casa de Itapuã. veraneio, temos uma casa de veraneio em Itapuã. E aí meu tio começou a construir, a levantar uma laje e aumentar a casa. Nas férias, tá? Aí meu tio chegou assim, meu filho, pediu para que eu tomasse conta do pedreiro. Sei, Fiscal de obra, Paulo, eu com fiscal 10 de obra. anos. Beleza. Menino novo, sangue no olho, meu tio pediu que era meu padrinho, pronto. Rapaz, já anotava a hora que o cara chegava, a hora que o cara saía, e não sei o quê, não sei o quê. Um belo dia, o nome dele é Delson, Bem, tá vivo até bem hoje. taylorista, né? É. Bem E foi taylorista. pedreiro, mestre de obra de minha família durante muitos anos. Agora ele já está senhor de idade, imagine, né? Sim. Aí Deus chegou assim, menino, vamos parar com isso, tá? Dia de domingo eu tomo minha cachaça e segunda-feira eu chego às 11 horas mesmo. Agora, eu duvido que qualquer pedreiro que chegue aqui 8 da manhã produza o mesmo que eu Verdade, produzo, o mesmo de verdade, 11 até as 17. verdade. Não é o tempo que vai dizer minha produção, é o meu fazer. Um pedreiro me deu uma lição de moral quando eu tinha 10 anos de idade. E eu levei isso para a minha vida. É uma Verdade, bacana. mentalidade tacanha, ficar cobrando minuto trabalhado, quando a pessoa pode estar enrolando, Paulo. Isso É vai de verdade. encontro a qualquer conceito de produtividade. Pelo amor de Deus, tá? O que interessa é a entrega, o que interessa é o resultado. E o home office veio para ficar. Verdade, Pena que verdade. poucas pessoas vão se adequar, viu? Poucas pessoas vão conseguir ser produtivas e dar resultado. E o mercado vai cobrar cada vez mais isso. Eu Então, acho que a grande dificuldade, Leboreiro, a grande dificuldade é as empresas estabelecerem ferramentas de medição disso, né? Mas já existe, Paulo, já tem diversas ferramentas baseadas em tecnologia que você consegue estar mensurando o resultado, as entregas, criando indicadores, já tem dashboards onde você é acompanhado de sua produtividade. E, gente, essa é uma tendência mundial. Não é a quantidade de horas trabalhadas, é a forma. É a forma que você produz, tá? Então, pelo amor de Deus, vamos acordar, o mundo é Verdade, outro. verdade, O que verdade, interessa é a entrega que você faz. verdade. Agora, existe um porém. O brasileiro, em sua maioria, está preparado para esse novo modelo. Se eu Essa é uma colocar questão você com importante. tempo livre e só cobrar o resultado, você vai ter comprometimento de entregar o resultado, você tem disciplina para isso, você tem um mindset focado nisso. Talvez a Esse é pessoa o grande esteja... desafio, né, Leboreiro? Esse é o nosso grande desafio. Inclusive desafio para as empresas também, né? Eu acho que não é só o colaborador, né, que tem que ver se está preparado para isso, né? Mas as empresas de criar esse ambiente, esse novo ambiente, né? Para que permita com que as pessoas possam ter mais condição de exercer, né, as suas atividades dentro de um ambiente onde você consiga ter uma maior produtividade possível, né? Não tem a menor sombra de dúvidas, Paulo. É uma via de mão dupla. Quem quer cobrar tem que dar os recursos necessários. Verdade. Mas as empresas começam a estar antenadas para isso, viu? E é bem Tem melhor para elas, muitas né? empresas preocupadas com essa questão. É mais barato para elas também, né? Aí esse negócio, assim, se conseguir ajustar essa questão de produtividade, de você ter noção, de mensurar o que cada um tá fazendo, a empresa é muito mais barata, não tem vale transporte, você reduz muito mais negócio de alimentação, não tem luz no escritório, não tem... Tava até vendo um podcast que fala que, tipo, no caso do Google, que eles tinham acabado de fazer um prédio gigantesco novo só de escritórios, só que veio essa pandemia e aí o quê? Todo mundo de home office, simplesmente eles não sabem o que vão fazer, com esse com prédio. Um prédio gigantesco, já tá construído, a estrutura tá toda lá. Porque é inviável você voltar a galera. Tipo assim, pode ter... ser um negócio de híbrido, né? Tipo assim, sei lá, às vezes vai ter uma reunião, vamos todo mundo lá, porque querendo ou não, quando você tá ali junto, o brainstorm de ideias que vem é outra coisa, beleza, né? Mas... Beleza. Leboreiro, estamos aí caminhando já para quase uma hora aí, acho que passou um pouquinho, acho que já né, passou Vitor? de uma hora. Passou de uma... Cara, esse tempo voa, meu irmão, esse tempo voa. Só pra gente fechar, né, assim, o nosso podcast de hoje, e eu agradeço aí demais a sua participação.
além de nós sermos colegas de trabalho, né, nós temos várias afinidades, dentre elas somos torcedores do Bahia, isso é muito importante, né, fazer com que a gente efetivamente tenha essa sintonia futebolística, né? Será que é Vitória? Porra, eu errei, né, cara? É Vitória, né? Esporte Clube Vitória. Porra, bicho, desculpa aí. É porque eu me lembrei do Gandarela, porra. O Gandarela que é Bahia. Mas tudo bem. Não desmerece a sua capacidade, mesmo sendo torcedor do Vitória, mas tudo bem. Então eu agradeço aí a sua participação. Agora eu queria fechar com uma pergunta, né? O Vitinho aqui, o nosso técnico especialista, super power, mega competente, fez uma pergunta pra você. Pô, mas se eu quiser encontrar um mentor, como é que eu faço, cara? Então deixa um recado pra galera aí. Como é que se escolhe um mentor? Assim, tipo, eu entro no Google e diz assim, eu vou atrás de um mentor. Como é que alguém, por exemplo, que busca esse tipo de ajuda, esse tipo de aconselhamento, né? Como é que ele vai atrás de alguém? É boca a boca? Vai no Google? Como é que ele acha o leboreiro? Como é que isso funciona, cara? Explica pra gente aí e aproveito para deixar aí com você as últimas palavras pra gente fechar esse episódio de hoje, que, cara, além de passar rápido, foi muito show, hein? A gente discutiu tecnologia, empregabilidade, me diga de novo aí, trabalhabilidade. Só não discutiu o consultor sexual, que não é o caso, nesse momento não é para isso, né? Mas o nosso leboreiro, além de outras competências, também é um mentor sexual, né? Pelo menos é verdade. Não, brincadeira. Vamos lá. Mas, leboreiro, obrigado pela participação. Deixo aí com você as últimas palavras. Como é que a gente acha um mentor? Como é que a gente acha o leboreiro? Que tipo de característica eu busco em um profissional como esse que pode me ajudar a alavancar minha carreira, até me achar do ponto de vista profissional, né? Dá essa dica pra galera aí e já fica aqui os nossos agradecimentos, né, PV? Você quer também falar alguma coisa para finalizar o nosso podcast de hoje? Fantástico, cara. Depois que ele falar, eu falo no finalzinho. Beleza, vai lá, Lebor. Como é que a gente acha um mentor, porra? Eu boto no Google, sorteio, como é que funciona isso, cara? Olha, você pode fazer sinal de fumaça, telepatia, colocar no Google, mas muito cuidado. Primeiro você tem que pesquisar, Vitinho, e quem está nos assistindo... O Vitinho tá aqui, de olho, prestando atenção aqui. Olha que termo antigo, a vida pregressa dessa pessoa. Porque, Paulo, qualquer pessoa hoje, eu conheço alguns, tá? Que se colocam que são mentores, fazem um card até bonitinho, começam a colocar frases pegas da internet e dizem que são mentor. Verdade, verdade. Me diga aí o que você fez, qual é a sua vida pregressa, por onde você passou, me conte um pouquinho de sua história, qual é a sua storytelling, né? Você passou por que lugares, quantas pessoas você desenvolveu, que entregas você fez ao mundo corporativo. Então, gente, pesquisa, pelo amor de Deus. Você não vai num médico que coloca lá médico numa esquina, um açougueiro qualquer. Então, pesquisa. A rede social é um mundo muito, muito complexo. Pesquisa a vida da pessoa. Não se deixe influenciar por qualquer marketing digital bem feito. Tá? Então, muito cuidado. Então, você vai encontrar pessoas sérias fazendo um bom trabalho e você vai encontrar a maioria de picareta. Pessoas que colocam frases copiadas e se dizem mentores, gente. Pelo amor de Deus. O que eu gosto do leboreiro do PV é que ele fala mesmo, bicho. Aqui não tem filtro, não. Ele não tem filtro, não. Ele fala. Mas o que acontece? Coloque no Google, coloque Alessandro Leboreiro. Você vai me encontrar em todas as redes sociais. Facebook, Instagram... Tem meu site, leboconsultorias.com.br. Tem meu canal do YouTube, Alessandro LinkedIn, né? LinkedIn. Pesquisa a minha vida. Veja quem sou eu. Veja os prêmios que eu tive de educação empreendedora pelo Sebrae Bahia, junto com o time da Unifax. Terceiro colocado no Brasil. Prêmio Laro de empreendedorismo. Melhor professor da Escola de Negócios durante 3 anos. Você sabe... Prêmio Santander Universidades. Você sabe que agora você deu uma dica. Eu acrescentaria mais uma a qualidade e capacidade de desenvolvimento de pessoas. Conselheiro matrimonial. Porque eu acho que se na hora de casar a mulher ou o homem fizer esse tipo de pesquisa, a quantidade de divórcio vai diminuir, não vai não, Leboreiro? Imagina você pesquisar. Você sabia que existem mentores
para desenvolvimento e recuperação de casais, mentoria para casais. Pô, bacana. Existe mentoria para todos os tipos de negócios possíveis e imagináveis. Existe uma associação brasileira de mentores ou não? Ou isso foi invenção minha agora? Existem algumas associações, mas aí, Paulo, começa a criar aquele aspecto de que vou criar um grupo para vender um processo, eu não gosto disso. Verdade. Não tenho o filme Elvis, eu estou muito do My Way, é meu jeito, tá? Então, Vitinho, procura ver quem é a pessoa, procura pesquisar. Hoje em dia a pesquisa é pública, você fica sabendo até se o cara tem processo na justiça, tá? Então, se ele está devendo no Serasa, é importante isso. Pesquisa a vida da pessoa e escolha uma pessoa que tem vários bons profissionais, mas muito cuidado, tá? Processo de mentoria, gente, é algo muito sério, é algo que funciona. Paulo, como pesquisadores e professores que nós somos, a gente tem que acreditar em método. Claro, exato. Como diz nosso amigo Marcos Castelar e o professor Edivaldo Boaventura, método é muito importante. Verdade. Eu desenvolvi um método particular, não é as 12 maravilhas para adquirir o sucesso e a riqueza, mas eu faço um trabalho customizado, onde eu entendo realmente os gaps que a pessoa tem que desenvolver, ajudo a pessoa a se encontrar e saber o que ela quer, e faço um trabalho realmente desenvolvendo a pessoa e dentro do que ela precisa. Sem fazer alarde, sem firulas, mas um trabalho muito bem embasado em 28 anos de experiência profissional. Eu posso dizer que você é tipo um Waze de carreira, quer dizer, encontra o caminho. Aí, legal, cara. Aí, ó, uma pegada boa. O Waze de carreira. Porra, meu irmão, olha aí. Grave isso aí, Leboreiro. Dá pra fazer esse trabalho, né? Mas, Leboreiro, você trouxe agora uma coisa que eu queria, antes de terminar, porque assim, a conversa é tão boa que a gente fica pensando em outros temas, né? Existem determinadas empresas, eu queria só saber a sua opinião para a gente poder concluir esse nosso episódio de hoje, né? Existem algumas empresas que estão trabalhando com oportunidades de negócios nichadas. O que eu tô querendo dizer? Algumas empresas que lançam, por exemplo, ofertas de emprego voltada para o sexo feminino, voltada para negros, voltado para, enfim, um tipo específico de público, né? O que você acha quando essas empresas fazem esse tipo de trabalho, né? Quer dizer, eu vou contratar pessoas, mas eu vou contratar pessoas dentro de uma determinada categorização de pessoas, né? A Chili Beans faz muito isso, né? A Chili Beans usa isso para todas as lojas. Ela tem um padrão específico de estereótipo de funcionários que eles contratam. E aí eu vou contratar somente pessoas, sei lá, LGBTQIA+. Vou contratar somente pessoas voltadas, enfim, de origem indígena. Enfim, não sei. E aí, meu amigo, fica uma situação complicada, né? Que você acaba excluindo determinados profissionais que poderiam dar resultado e serem tão competentes quanto. Eu sei que isso é um tema polêmico, né? Mas eu queria que você tentasse resumir aí a sua opinião, como você enxerga isso dentro dos próximos 2 minutos. Vá lá. Pronto, Paulo. Não fujo de perguntas polêmicas, não. Primeiro que você me conhece há muito tempo, eu sou uma pessoa que respeito o ser humano da forma mais pura e abrangente que possa existir. Independentemente de cor, de opção sexual, sabe, de nacionalidade, de crença, de tudo. Eu respeito o ser humano, ponto. Se eu respeito o ser humano, eu respeito a todo tipo de diversidade. Então, essa é a condição sine qua non de minha resposta. O que é que eu digo? O empresário, ele é dono da empresa, ele tem o direito de escolher o perfil que ele queira. Então, quem sou eu para julgar porque uma empresa A, nesse exato momento, quer contratar pessoas da etnia X ou da opção tal? Eu acho que o empresário ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Se ele faz isso num contexto de você realmente valorizar pessoas que durante muito tempo ficaram à margem e oportunizar mercado de trabalho, eu acho isso sensacional. Vai ter sempre o meu apoio. Eu só fico com medo de ser somente uma estratégia de marketing. É mais ou menos dentro dessa linha que eu te perguntei. Do marketing e ficar de bem para com a sociedade.
Sim. Isso É o vai politicamente contra correto, né? tudo que eu penso. É o Então, como que não está dentro da cabeça do empresário, eu só peço que quem faça isso, faça realmente com alguma questão técnica do perfil desejado do profissional. Porque se tem uma pessoa que acredita em pessoa certa para o lugar certo, sou eu. Eu trabalho com isso, com identificação de perfil. independente de raça, cor, opção sexual e tudo, né, cara? Independentemente disso, Paulo, a gente trabalha com seres humanos, Paulo. É verdade, A gente concordo. sabe disso a vida inteira. Nosso insumo, nossa razão de existir é desenvolver pessoas, Concordo. independentemente de categoria que ela tenha. Muito Então, bom. se primeiro, o empresário tem direito a fazer o que ele quiser, ponto. Se for com a famosa boa intenção, com qualquer tipo de foco, eu respeito e vai ter meu apoio. Se for para surfar uma ondinha de marketing, tomara que o cliente perceba Isso. e veja com outros olhos aquela ação. Verdade, verdade. Doutor Professor Leboreiro, obrigado mais uma vez aí pela sua participação nesse episódio. Cara, foi fantástico, viu? Foi uma... Eu tô aqui ainda cheio de perguntas para fazer, mas eu sei que nós estamos estendendo um pouco no tempo, né? E infelizmente nós vamos ter que encerrar o nosso episódio, mas deixa aí uma oportunidade, uma brecha, se você nos permitir, para nós retornarmos em um outro momento, para nós discutirmos outras questões que eu tenho certeza que vai ajudar a enriquecer aqui o nosso público ouvinte e que as pessoas de maneira geral possam entender um pouco mais a complexidade do mercado de trabalho que nós estamos vivendo, a questão da trabalhabilidade, a questão da empregabilidade, da tecnologia, do empreendedorismo, da mentoria. Cara, foi muito foi literalmente hoje, né? uma mentoria. Porra. Eu queria só dizer as minhas últimas palavras, agradecer pelo privilégio. Hoje a gente tá aqui, tô conversando com 2 doutores, né? Literalmente que estudaram muito isso. A gente fala que o Armário Cast é o podcast que mais cresce em Brasília e a gente fala disso, não é nem questão de números, é questão de conhecimento, porque a gente conversa com tanta gente muito foda e hoje é outro exemplo disso. Agradecer por estar aqui, né? Tradicional. E também agradecer pra você que tá assistindo a gente, pelo like que você tá deixando aí, que você já vai se inscrever no canal também, pelo PriceCast aí, o patrocínio do Pricebook, certinho. O primeiro e único aplicativo no Brasil que ajuda as pessoas de verdade a tomar as melhores decisões de compra. Baixa, ele é grátis, não dói, não tem primeira, segunda nem terceira dose. Único, ou pelo Android ou pelo Apple. Você pode baixar o aplicativo e toda vez que você fizer compras, você pode acompanhar através do código de barra o histórico de preço dos produtos. Compre produtos que respeitem o seu bolso. É isso aí, Leboreiro, muito bacana, você tá de parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua carreira, né? Eu queria também deixar aqui um agradecimento pro Nadal, que ele não tá presente hoje aqui. Nadal é o cara o também. Vitinho aqui, que é o nosso técnico, né? E eu queria, Vitor, encerrar o nosso podcast com uma salva de palmas aí pro Leboreiro. Será que dá pra fazer, não? Se não der, a gente bate aqui, ó. Baixa ao De vivo boa, Leboreiro, Incrível. obrigado mais uma vez. Tudo de bom, né? Foi muito bom conversar com você e até a próxima oportunidade. Tchau. Valeu, galera.